Esse meu paciente, já conhecido, veio com sintoma de espetadas nesse dente 16, já fazia um tempo, e elas começaram a ficar mais frequentes, então nós resolvemos abrir e fazer tratamento de canal. Então eu comecei abrindo o dente dele com a 1016 HL, vocês estão vendo aí, no microscópio. E vai ser praticamente uma aula sobre localização do MV2. A grande sacada do uso do microscópio, todo mundo acha que é o aumento de imagem, né? E na verdade não é. A grande sacada do microscópio é a posição do operador, a ergonomia. Então eu fico ereto, olhando para frente e trato o paciente mais ou menos na altura do meu colo. E isso é maravilhoso. Essa é a imagem que eu vejo, ela é transmitida também numa TV, que a minha auxiliar consegue ver o que eu estou fazendo. Só que nesse caso, eu atendi esse paciente sozinho. Então eu não tenho auxiliar nesse vídeo aí. Esse vídeo eu fiz tudo sozinho. E inclusive a troca da broca, porque ela não estava cortando direito. E aí eu cheguei aí na câmara pulpar com uma ponta diamantada nova. E o interessante desse caso dele é que ao abrir a câmara pulpar, eu já sabia o que eu tinha que fazer para achar o MV2. Então aqui nessa imagem vocês podem ver que eu desenhei em amarelo o triângulo de dentina que eu preciso tirar para acessar o MV2. E é exatamente o que eu estou fazendo nessa parte do vídeo. Eu estou com uma troncocônica invertida, tirando, desgastando a ponte de dentina que está quase ao nível do assoalho da câmara pulpar. Então meu esforço ali é conseguir comer com a broca a parede sem arranhar o assoalho da câmara pulpar. Então eu vou tirar esse triângulo que vocês estão vendo aí na raio-x para eu chegar com o acesso mais reto possível à entrada do MV2. Ali eu já consegui um bom avanço e eu vou buscar esse MV2 com uma lima SX da ProTaper. SX não, uma S1. A S1, eu gosto mais da S1 do que da SX para achar canal escondido, por incrível que pareça. Eu prefiro a S1. Essa é a S1 e eu vou encaixar ela lá em embocadura de onde deveria estar o MV2. Então o que é exigido numa situação dessa? Primeiro, saber anatomia. Eu estou olhando no espelho, mas o dentista que está vendo isso, vendo a entrada desses canais, tem que saber onde procurar o MV2. Então, para começo de conversa, como eu abri a câmara pulpar e estava sangrando, eu resolvi tirar o nervo do canal palatino, que estava mais fácil. Depois eu dou uma checada nos outros canais para que o sangue não fique entrando no meu campo de visão, porque ninguém merece achar o canal MV2 em meio a um local ensanguentado, né? Então primeiro eu fui lá tirar nervo, fazer pulpectomia para procurar o MV2 o mais límpido possível, num local mais limpo possível para facilitar, porque afinal de contas já tem a dificuldade suficiente de achar esse canal, né? Não precisa ser num lugar sujo. Então, grande parte do esforço aqui é uma limpeza do local de trabalho, vamos por assim. Eu achei o palatino, esse é o MV2, o disto vestibular.
Repare no movimento que eu faço com a lima. Eu não canso de falar isso para todo mundo, inclusive as pessoas que fazem o estudo comigo, que vão no consultório para me ver trabalhando. Então, olha só, eu deixo a S1 ou qualquer outra lima entrar e trago ela raspando, escovando, lixando, pintando, né, como se fala, as paredes laterais do canal, longe da furca, para aumentar a luz do canal, a luz inicial, a luz cervical do canal, facilitar a entrada nos condutos. Irrigo bastante, irrigo pra caramba, uso um monte de seringa de cloro para irrigar, é o tempo todo para manter em ordem, olha lá. Qual que é a primeira regra de ouro da endodontia? Ao olhar pela oclusal, você consegue ver todos os canais. É essa a regra. Então aqui, para não ser diferente, vamos olhar, olha lá, por oclusal e você vê todos os condutos. Muito bem. Qual que é a segunda regra? Acesso reto e direto aos condutos. Então, eu estou tirando aquele triângulo de dentina que eu mostrei antes do raio-x e estamos aí tirando dos condutos. Então, agora eu vou pré-abrir o MV1, sempre com o mesmo movimento. Deixa a lima entrar no canal e puxa ela para as laterais, olha lá, escovando as laterais, com atrito nas paredes laterais, para ampliar a entrada dos canais. O sistema ProTaper foi feito para você abrir espaço. Então essa é a S1 da ProTaper. Ela é feita para você abrir espaço. Então eu uso as lâminas maiores dela, justamente para tirar o triângulo de dentina, olha lá. Repara no movimento. Ela entra passivamente no canal e quando começa a ter atrito, eu volto com ela para fora e vou esfregando nas paredes do conduto no sentido contrário da furca. Olha como tá melhorando a situação, olha lá. Bem melhor, uma visão bem mais clara do ambiente de trabalho, olha lá. Isso tudo sou eu, sozinho, tá? Às vezes eu saio da câmera para fazer colocar uma lima, fazer uma aspiração, para eu saber onde que eu tô indo, ó lá, porque a mão esquerda fica ocupada com o espelho. E ó lá, nós já temos ali o MV2, né? Dá para ver ele ali já. Vamos pôr uma lima ali. Essa é uma lima 10 com ponta ativa. Por que ponta ativa? Porque eu preciso trespassar os ápices. Fazer o trespasse dos ápices é muito importante para um bom tratamento de canal. Você evita dor pós-operatória com o trespasse dos ápices, por incrível que pareça. Então eu peguei uma lima nova, porque essa primeira estava muito entortada. Lima nova, CC Core e vamos lá, MV1, olha lá, lima em posição no MV1. Beleza. E aí eu fui testando ela lá, até o máximo que ela vai de profundidade. Aí eu percebi que o ápice estava bem constrito e precisei usar o oscilatório para dilatar. Contra-ângulo oscilatório é uma ótima pedida para movimentos como esse de ampliação de ápice. Ele é muito bom e ele é barato e ele faz um ótimo trabalho. Então tá lá com o oscilatório nos canais mesiais. Eu fiz isso em todos os canais, mas os mesiais deram mais trabalho porque eles estavam bem calcificadinhos. Então, o movimento aí é reciprocante, só que ele não gira, é oscilatório, né? Vai para um lado e para o outro.
faz ângulo dentro de um ângulo de 90 graus, ele vai um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, né? Faz aí um movimento de Badan oscilatório e vai dilatando as paredes do conduto numa lima 10 nova. E eu pus e fiquei um bom tempo e eu coloquei uma velocidade bem alta para não gastar muito tempo, mas não foi o suficiente. Eu vou precisar de uma outra consulta para dilatar mais esses condutos aí, porque eu não consegui o trespasse desses mesiais, só no palatino e no disto vestibular. Aí eu fui com a mão para sentir. Nós nunca abandonamos a lima manual, né? Fui para sentir o canal com a lima manual para entender até onde que estava pegando. A parte chata do microscópio é quando o paciente se ajeita na cadeira, você tem que regular seu foco, sua posição. Tem essa parte ruim aí. Toda hora tem que ficar mexendo. Irrigamos. E dá para ver os canais, olha que maravilha, tudo lindo. Aspirar o excesso, mas deixar os canais molhados sempre. E fomos com o ultrassom para eu melhorar a entrada dos mesiais. Esse aí não é ultrassom, esse aí é só o explorador para eu entender o que estava acontecendo ali. Agora ultrassom. Essa é uma ponta esférica diamantada. E ela está ali ampliando a entrada dos condutos mesiais. Então o que que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo um desgaste onde colocar a ponta diamantada no alta rotação é muito arriscado. Você pode cortar demais. Então o ultrassom te dá essa seletividade, essa precisão no corte. Então é muito importante para a localização de conduto, porque você corta pouco e aos pouquinhos a chance de você errar cai muito. É ótimo o ultrassom para localização de canal. Eu estou usando aí pontas inteiriças que tem mais resistência, cortam melhor. São pontas da Dentral Trinx. E essa ponta esférica me deu um avanço ali, um adianto muito bom. E aí eu entrei com a S1 de novo, dessa vez do MV2, para melhorar a entradinha dele depois de passar o ultrassom. Então aí ela vai dar uma dilatada melhor ali para ampliar.
Muito bem. Vamos então explorar o MV2 com a S1. Ali eu localizei o Palatino, disto vestibular, médio vestibular e aqui o MV2, médio vestibular 2. Encaixei a lima, acionei e vamos dilatar. S1 é maravilhosa. Aos pouquinhos ela entra e vai dilatando. Olha que lindo. Repara no movimento que está sendo feito da lima. Dá para ver muito bem ela arqueando. Olha lá. Quer dizer, eu estou jogando ela para longe da furca, tirando aquele triângulo de dentina que nós vimos no raio-x no começo. Olha lá, olha o movimento. Ela entra passivamente e assim que eu acho atrito, assim que ela começa a pegar, eu jogo ela para um lado, para o outro, para frente, para trás e vou trazendo ela para fora. Olha lá. O que esse movimento provoca? Cada vez que você vai pondo ele de novo para dentro, lâminas maiores vão conseguindo entrar dentro do conduto e isso cria espaço. Esse é o objetivo de você usar toda a lima rotatória. Todas elas têm o mesmo movimento que esse. Você tem que jogar a lima para longe da furca com o intuito de ampliar as paredes. Olha lá. Esse é o movimento correto de fazer. É para isso que serve. Com essa técnica simples de pré-abertura, a chance de você quebrar um instrumento é muito reduzida, mas muito, quase nada, quase impossível quebrar um instrumento fazendo isso. Respeitando que a lima tem que entrar passiva. A hora que ela encontra atrito, você para. Vamos usar o oscilatório no MV2 para dar uma dilatada, porque não dá para deixar todo o trabalho pesado para a Lima S1, né? Então, o oscilatório é uma maravilha, ele ajuda demais a fazer o glide path, que é o primeiro acesso ao canal até o ápice. E nesse caso eu consegui transpassar ele rápido. Então eu cheguei, entrei com a lima de 25 num canal que eu nem sei a medida, entrei até o final rápido. MV2 desceu fácil. Problema de calcificação no ápice estava no MV1. Aí eu joguei um EDTA ali para ficar mais lubrificado e desci de novo com ele.
trabalho da S1 ficou bem mais rentável, vamos por assim, bem melhor em meio de EDTA. Ainda tem EDTA lá dentro, os canais estão meio molhados, como sempre. Já dá para ver todos os condutos. E vamos descer mais um pouco com S1 nos outros condutos para verificar se está todo mundo bem tranquilo de entrar. S2, Palatino, tirando ali umas pontas que eu observei na entrada do Palatino, dando uma acertada para que a entrada fique bem livre. E assim, quanto mais liberdade, quanto mais fluidez tiver para entrar nos canais, melhor.
Eu estava com dificuldades em trabalhar esses mesiais, eu estava com bastante tempo de cadeira já. E aí o paciente comentou ali, eu perguntei para ele, ele sinalizou que estava cansado. Então como eu já tinha acessado todos os condutos, eu resolvi colocar uma medicação de paramono e continuar isso numa próxima consulta, porque ficar com a boca aberta aí mais de meia hora cansa, né? E tem que respeitar também o quanto cansa para o paciente. Aí eu coloquei o algodãozinho com paramono, fechei com cotozol e na próxima consulta nós terminamos ou continuamos. Não sei se vai terminar esse caso.